Fala, povo, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço para quebrar aplicações utilizando a arquitetura de micro frontends. Primeiramente, por que que é necessário esse tipo de arquitetura? Isso é uma demanda meio que organizacional do time, né? Das empresas, na verdade. Você tem um time muito grande, as demandas começam a ficar muito altas, o time não consegue priorizar, começa a ter uma certa desorganização. Algumas pessoas têm algumas prioridades mais fortes do que outras pessoas. Então, num time só, num grupo só, fica difícil de priorizar as tarefas, de organizar as tarefas. Então, a velha estratégia de dividir para conquistar, né? Putz, ó, se a gente tem, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem uma página de produto e uma página de carrinho. Se começa a entrar demandas de produto e carrinho, quem que é mais importante aqui, né? E se você tem um time só. Então você tem que simplesmente separar esse time e declarar, olha, você agora é dono de carrinho. Foca nos problemas de carrinho. Você agora é dono da página de produto, foca nos problemas de produto. E assim a gente simplifica um pouco a carga cognitiva que um time tem de tentar definir, dentre todas as demandas que chegam, puta, quais que eu vou começar a fazer. Você ainda tem esse problema nos times separados aqui, segregados, mas esse problema, ele fica ordens de grandeza menor, né? Essa é a ideia. E essa é a motivação teórica, né? Aí, se a gente faz isso bem na prática, são outros trocentos. Mas vamos lá. Primeiro aqui, né, sobre perspectiva de front-end, é sempre bom a gente desenhar as aplicações. Muitas vezes a gente delega essa capacidade aqui para pessoas de back-end, arquitetura, mas eu acho que é muito importante fazer esse exercício no front-end de desenhar, porque você consegue visualmente entender fluxos, responsabilidades, segregar, né, responsabilidades. Então, eu acho que é sempre importante para a gente no front-end se acostumar a desenhar, achar formas de ilustrar o que a gente está pensando. Aqui, putz, você pode usar diagramas UML, diagramas de sequência, ou mesmo o que surgiu da sua cabeça, a forma como você consegue ilustrar o que você está pensando, seja lá qual for a técnica. Problema, então, aqui que eu estou propondo para vocês. Galera, a gente tem uma página de produto, basicamente isso, só que a gente tem algumas funcionalidades aqui. É, Nessa aplicação, eu tenho o título do produto, que fala qual que é o nome do produto, alguma característica específica, a descrição desse produto, a imagem desse produto e as variações dele, né? Então a gente pode clicar aqui e ver as variações de cor, no caso aqui do nosso exemplo vai ser de cor. O que mais? A pessoa, o usuário, ele pode comprar esse produto. Essa parte de comprar produto, existem outros tipos de informação que tem muito mais a ver com outra característica do nosso e-commerce aqui fictício, né? Cara, quanto custa esse produto hoje? Porque muda muito os preços, né? Então é uma outra disciplina super difícil, super complexa, que o time de produto aqui não necessariamente tem essa vocação, tem essa experiência. Então, assim, quanto custa o produto, quanto que vou pagar de frete, se ele tem disponibilidade. Então aqui começa a cair, a ir para fora do escopo do time de produto, porque a, a intenção do time de produto é passar o máximo de informação para o usuário possível daquele produto para convencer o usuário que ele deveria comprar o produto. Então, quanto mais informações eu tenho do produto, maiores as chances aqui do nosso cliente comprar. Então, o time de produto deveria se dedicar única e exclusivamente a fazer essa página ficar excelente, excepcional, para convencer o nosso usuário a comprar o produto. Beleza. Não é de responsabilidade desse produto nessa nossa aplicação fictícia, putz, saber se quanto custa o frete, quanto custa o produto naquele momento, são outras
responsabilidades, outras características, outras complexidades que o meu time aqui não tem é, essa vocação. Então a gente pede ajuda para um time à parte aqui, a gente quebra, né? A gente fala assim, olha, vocês são bons nisso, vocês sabem quais APIs vocês precisam construir, vocês têm esse know-how. Então, forneça para a gente o formulário de checkout, porque uma vez que o usuário tá decidido, né, da compra, eu quero aqui ter um formulário para que ele efetue, de fato, não a compra, mas adicione ao carrinho. Então, eu preciso desse formulário de carrinho, formulário de checkout, qualquer que seja o nome. E eu preciso também comunicar aqui quantos elementos ele tem no carrinho, adicionado no carrinho. Então, putz, isso não faz sentido o meu time aqui cuidar. Então, o time de vocês de checkout cuida dessa parte. E aqui que entra a nossa arquitetura de micro frontends. Por que micro? Porque é uma parte pequena da minha aplicação inteira. Então, na minha humilde opinião, quando vocês têm alguma aplicação onde ela inteira é um time A que trabalha e vai para quando você navega vai para uma outra página onde outra página é um time B que trabalha, na minha humilde opinião, isso não é micro front-ends. Eu acho que é só uma estratégia de uma aplicação SPA onde você quebra times, assim como você poderia ter uma página A, uma página B, onde são dois times que cuidam dessa página e que não necessariamente a navegação é via SPA, pode ser simplesmente via URL. Então, a estratégia de renderização, de forma muito comum, ela é confundida, na minha visão, com a estratégia de micro front-end. Né? Então, se eu escolhi fazer a navegação através de um shell via SPA, então logo todas essas telas são micro front-ends. Na minha visão, é uma interpretação errônea. A gente herdou um pouco micro front-ends da parte da estratégia de back-end de criar, de fato, microserviços. E aí, para mim, não faz sentido uma página inteira ser micro. Micro é pequeno, você resolver uma questão muito específica da sua aplicação. Então, alinhando aqui entendimentos, né, nossos, cada um talvez tenha na sua empresa uma visão, uma forma diferente de definir o que é um micro front-end. Nesse exemplo, é justamente essa. São pequenas funcionalidades que eu quero compartilhar aqui, que eu quero me beneficiar de resgatar essas funcionalidades sem que meu próprio time tenha que desenvolver. E aí tem duas formas de você fazer isso. Ou você faz isso de forma estática, então esses componentes podem estar num NPM, então o time do checkout e o time de produto podem se comunicar, né? Podem compartilhar funcionalidades através de Node Modules, normalmente, né? Você sobe lá uma biblioteca sua, o time de checkout sobe num repositório e o time de produto aqui, na hora de buildar a aplicação, monta esses componentes. Funciona super bem também, é uma outra estratégia de micro frontends. Qual que é o trade-off? Se esse time fizer uma alteração nesse componente de carrinho, o time de produto precisa ser avisado, precisa buildar a aplicação e essa atualização só vai acontecer quando o time de produto fizer essa atualização. Isso é bom ou isso é ruim? As duas coisas dependendo da situação da sua empresa. Por isso que a arquitetura não vai resolver seus problemas, ela te dá caminhos e você, como engenheiro de front-end, precisa entender quais são os trade-offs, qual que é o contexto, o que você ganha, o que você perde. Então, se o time de produto começa a entender que essa dinâmica de ter que buildar a aplicação toda vez que o time de carrinho faz alguma alteração é ruim, bom, então existe a estratégia de
consumir esses componentes de forma estática não é suficiente. Então, a alternativa aqui é disponibilizar esses micro front-ends de forma live, né? Então, rodando num servidor, numa CDN, de forma que quando esse time altera esses componentes, ele já reflita na aplicação de produto. Isso também traz outras consequências. Significa que, se o time de checkout, por algum motivo, não fez uns testes de integração e deixou passar alguma característica onde ela impacta a página de produto, logo o time de produto, se não tiver uma observabilidade muito bem desenvolvida aqui, implementada, instrumentada, ele não fica sabendo que essa atualização quebrou, a não ser quando começam a surgir ali, ou na sua observabilidade começam a surgir indicadores de que a aplicação está quebrando, erros estão acontecendo, ou nos piores casos, e geralmente é isso que acontece, quando o próprio usuário acaba sendo a pessoa que é a primeira a entender que a aplicação está quebrada, a primeira a ter essa experiência da aplicação quebrada, e aí começa, né? Uma galera começa a ter. O time começa a ter notificações de fora de que a aplicação não está funcionando. Esse é a pior forma de você descobrir que a aplicação está quebrada. E geralmente é isso que acontece. Assim, na maioria esmagadora dos casos, vem sempre de fora, né? De alguém de fora que está testando a aplicação, que está usando a aplicação e acaba, né? Comunicando o time de que aquela aplicação está quebrada. Então, aqui são trade-offs. Se você quer ter esses dois componentes live, você tem que ter algum tipo de observabilidade para entender quando que esses componentes podem influenciar a sua aplicação. E nem sempre isso é trivial fazer. Às vezes, você não sabe quais são os tipos de problema que esses componentes podem trazer para a sua aplicação. Então, como é que você cria indicadores dentro do seu dashboard lá de observabilidade? Então, é um tema muito complicado, muito difícil. E aí tem que se avaliar os trade-offs. Então, beleza. Dado o overview aqui do que eu entendo sobre microfrontends, necessidades, etc., vamos ir no caminho mais difícil mesmo, que é esse caminho que eu acabei de falar. Esses dois componentes aqui são componentes que são dinâmicos, eles são disponibilizados em runtime na minha aplicação de produto. E se eles quebrarem, cara, eu preciso achar uma forma de sei lá, dar um bypass nisso, a comunicar ao usuário que aquele serviço está indisponível. Eu tenho que ter um fallback, eu tenho que ter um plano de saída aqui. Então, beleza. Vou quebrar essa aplicação em duas, e uma estratégia que eu vou usar aqui, eu estou usando o Astro para simplificar muito a aplicação. Esse terceiro time aqui que eu não comentei é o time de Design System. Então, eu vou usar um tema do Bootstrap como se fosse um time externo que cuidasse da minha identidade visual. E aqui, só classes. Eu só uso classes CSS, comportamento de animação vem do CSS, se houver, né, a animação na minha aplicação. E aí, comportamento eu vou adicionar aqui na minha própria aplicação de produto. E a estratégia que eu vou usar é o seguinte: eu vou usar só um componente, que é App Product, que vai ter a visibilidade sobre todos esses itens aqui e vai fazer as mudanças aqui, né? Mudei a cor do produto, muda um pouco o título, a descrição, talvez. Acho que eu fiz uma. Eu não lembro se eu deixei estática, mas enfim, alguma coisa daqui vai mudar, a imagem vai mudar, e aí tudo quanto é tipo de interação que eu tiver com esses componentes vão ser a partir desse componente App Product que abraça toda essa área aqui. Essa é a estratégia para o time de produto. A estratégia para o time de carrinho: construir um carrinho que recebe um evento de que foi adicionado um produto e constrói o formulário aqui que vai
mostrar o preço do produto, frete, frete grátis ou não, indisponibilidade, etc. Indisponibilidade não, disponibilidade do produto e assim por diante. Essa é a estratégia, esse é o desenho. Vamos para o código? Então, a gente está aqui com uma aplicação de produto, time de produto, né? Então, deixa eu selecionar aqui a aba. E aí, o time de produto, ó, já fez a funcionalidade de mudar a característica do produto, que é um pouco do nome, a cor do produto, e é isso que deveria fazer. Essa parte aqui é aquele componente do checkout, do time de carrinho, e essa parte aqui também. Essa aplicação só está funcionando porque as duas... Eu tô com uma aplicação meio que travada aqui, mas se eu der um F5, eu já desliguei aqui o serviço do time de checkout só para a gente ver essa aplicação funcionando sem os micro frontends de checkout. Então aqui eu fiz aquele fallback, né? Se esses micro frontends aqui não estiverem funcionando, o que eu faço? Aí a estratégia pode ser muito melhor do que essa que eu escolhi, de Service Unavailable. Então, putz, como o meu servidor de checkout aqui, né, do time de checkout está fora, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para mostrar para o usuário que, putz, não vai ter funcionalidade, que aí depende muito do grau de complexidade da sua aplicação. Pode ser que ele ainda exista, mas você construa uma forma de empilhar as ações e depois você desempilhar elas, salvar isso no back-end. Aí as estratégias são inúmeras. Aqui eu fui para o caminho mais fácil, que é simplesmente mostrar que o serviço está fora. Então, beleza, vamos ver como é que está o código disso para a página de produto. Eu vou passar super por cima, porque senão o vídeo fica muito longo. Qual que é a estrutura aqui, né, HTML? Primeiro, eu carrego meu JavaScript. Aqui eu estou usando o Astro, que é uma excelente opção aqui para todos os tipos praticamente todos os tipos de aplicação front-end hoje em dia para mim. É o melhor meta framework ou framework que a gente pode usar. E ele só vai fazer renderização de HTML. É como se fosse um back-end aqui, ele não vai fazer o client. O client, quem vai fazer é o Jails, que é um micro framework que eu desenvolvi e desenvolvo, né, trabalho há mais de 10 anos. Ele é praticamente uma forma de você escrever web components, mas com funcionalidades mais modernas. E para te dar mais produtividade, né? Então, beleza. O HTML primeiro, o HTML e CSS, né? Então, eu tenho o meu componente aqui, que vai ter comportamento, que eu vou usar o Jails aqui para adicionar comportamento. E enxergando o header, que é essa parte de cima, né? Essa parte de cima, perdão. Essa parte aqui do carrinho. Acho que é isso. É isso. E aí, na parte de baixo, eu tenho a descrição do produto e o preview, que são essas duas partes aqui. Deixa eu só ver agora, eu estou na dúvida de onde vem esse título aqui. Vamos dar um inspect. É um H1 dentro de header, eu coloquei dentro de header. Não sei se eu faria isso de novo, mas enfim. Dentro de header está o H1. Deixa eu só ver aqui os componentes aqui dentro de produto. Tá aqui, ó, H1, Tractor Store, a slot no Astro é o children do React, para quem está acostumado com React, tá? Então, tudo que eu colocar aqui como children vai vir logo abaixo do H1. Então, beleza. Construir todo o HTML aqui. Qual que é a maior diferencial do Jails para mim? O conteúdo aqui, a descrição muda, né? Pelo menos essa parte aqui, né, do título aqui, ó. Então, qual que é o grande diferencial do Jails para mim? Você pode ter todo o HTML já montado e o Jails pode ir lá e simplesmente fazer uma alteração de HTML onde você precisar. Então, no description, ó, eu estou usando aqui product title, usando uma diretiva do Jails aqui. Então, significa que esse HTML vai ser renderizado vazio e quando eu tiver product title, ou quando eu setar um estado product que tenha title, ele vai ser renderizado dentro do H2. Então, basicamente, eu tenho o melhor dos mundos, né?
todo o HTML está disponível aqui, né, na minha aplicação. Está aqui, ó, minificado, mas está aqui. Tem bastante coisa aqui para o lado, vai ser meio difícil de ver tudo. Mas todo o meu HTML está disponível já para o browser, então quando o browser entrega HTML, um ponto HTML, já está tudo aqui. E aí o JavaScript vai simplesmente, o Jails, né, vai ficar responsável por fazer essas alterações aonde você precisar, dependendo da mudança de estado que você definir. Beleza, tenho toda a minha aplicação Product aqui. E aí, como que é meu componente Product, né, que ele é responsável por toda essa parte? O que ele faz? Daqui para cima, ele mexe com roteamento. Daqui para baixo, ele renderiza os micro frontends. Então, beleza. Daqui para cima, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou usando uma biblioteca aqui de roteamento, uma instância de roteamento. Todas essas dependências que eu estou usando aqui vêm dentro dessa variável, que, por sinal, ela vem a partir desse objeto que eu passo como terceiro parâmetro nessa função de registrar meu web component, meu componente aqui. Então, o primeiro parâmetro é qual é o custom element que eu quero montar, qual que é o meu módulo, meu componente de lógica, e aqui vem todas as minhas dependências que eu quero. Ah, quero uma instância do shell, quero uma instância do router, quero uma instância de MFE, eu quero um serviço que me traga produtos. Então, basicamente, é isso que ele faz. Voltando aqui, nessa primeira parte eu cuido da URL, então, muito parecido, eu estou usando aqui um router dentro da biblioteca padrão, né, do Jails aqui, que é esse router, mas não é um router que tenha vínculo com Jails, na verdade eu estou inclusive usando um router que chama grapnode.js, então é exatamente grapnode aqui, eu só coloco dentro dessa biblioteca para não ter vários repositórios diferentes. Eu tento unificar, centralizar todos os módulos JavaScript que eu entendo que são módulos muito bons, feitos pela comunidade. Eu acabo jogando aqui dentro do Jails Standard porque são problemas, não são módulos que resolvem problemas do Jails, são módulos feitos em JavaScript que são totalmente compatíveis com Jails, e tudo quanto é tipo de módulo, biblioteca, visual ou não, em JavaScript é compatível com Jails, né? Então não preciso ter um ecossistema do Jails específico. Então beleza, estou importando esse router aqui, eu faço a inicialização dele, né, a instância, recebo ele aqui e ele funciona muito, muito parecido com o Express. Ele vai ficar ouvindo a URL aqui, a mudança de URL, e vai disparar um callback que eu passar. Aqui no caso, estou fazendo o seguinte, né? Quanto maior a especificidade, mais para cima fica no código. Então, putz, se ele bater nessa URL, cai nesse callback. Se ele não bater nessa, ele vai tentar bater nessa. Essa aqui é uma URL sem parâmetro nenhum, né? Sem nada. O que eu faço? Eu tento redirecionar para uma URL padrão aqui para simplificar a nossa aplicação. Então, se nessa rota vazia não tiver nada, eu executo o index, callback index, que é esse cara que justamente faz a navegação para esse produto específico. Se eu cair num produto específico, eu recebo o ID, venho para essa ação aqui de product, através desse hack eu resgato, né, o ID desse produto. Eu faço uma requisição para serviço de produto, então isso aqui é uma coisa muito importante, né? O time de produto vai cuidar do serviço de produto. O time de checkout vai cuidar do serviço de checkout. Pode ser que o serviço de produto, pode ser que exista uma situação, e é essa situação que eu quis criar aqui, que o time de produto não tenha visibilidade de dados de checkout. Então, por exemplo, eu estou batendo nessa API aqui, deixa eu abrir aqui nessa URL. Então aqui, ó, eu tenho SKU do produto, título, descrição, cor, imagem, etc. Esse é a API desenvolvida pelo time de produtos. Eu só tenho aqui informações que fazem sentido para eu criar minha tela de produto e informações que são relevantes do produto. Já o time de carrinho vai ter outras informações e eles vão ter essa chave em comum de SKU. Então eu posso fazer
um join desse JSON ali, né? Dessas APIs. E aí eu posso ter toda a informação do produto se eu quiser. E aí o time de carrinho desenvolve esse serviço de carrinho, o time de produto desenvolve o serviço de produto. E aí eu posso ter as duas informações mescladas numa tela só. Beleza, dado esse disclaimer aqui que eu esqueci de dar, né? Vamos aqui para o resto da explicação do meu componente. Beleza, naveguei por um produto específico com esse SKU. Eu vou navegar naquele serviço, né, que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou navegar nesse serviço que vai trazer uma lista de produtos aqui. E vou fazer o seguinte: vou pegar e tentar encontrar o produto que tem um SKU que veio da minha URL, certo? Então, se o SKU aqui da minha URL é. Se o SKU da minha URL é AU02BL, então vou procurar aqui AU02BL. Encontrei esse cara que eu vou retornar, certo? Para o meu componente. Beleza, encontrei o produto. O que eu faço no Jails? Importo um helper state para mudar o estado local desse componente e vou setar uma variável product aqui. E logo depois disso eu vou disparar um evento para o meu shell. Shell é a minha casca, né? Eu vou nesse exemplo aqui, eu vou chamar de casca a minha página de produto, porque ela é o cara que detém aqui todos os meus componentes, né? Então eu vou falar assim, olha, publica um evento de select product, ou seja, alguém selecionou o produto, né? Um evento que aconteceu. Selected product seria o melhor nome aqui. E aí eu passo o produto que eu tenho aqui da página de produto. E aí quem estiver ouvindo para esse evento recebe esse produto e faz o que precisar fazer. É assim que eu me comunico, né, com outros microfrontends da minha aplicação, através de eventos. Beleza. Então, uma vez que eu mudo aqui a URL, eu vou lá, trago essa informação do qual o produto que eu selecionei a partir da URL, e aí, a partir do product, né, na variável local, aí eu renderizo uma série de coisas, por exemplo, o título, eu renderizo aqui os thumbnails, né, então, no meu componente de preview, tem toda uma lógica que vai entender, putz, pega todos os thumbnails dentro de product color variantes daquele produto, vai montar as informações de imagem, vai montar as informações de label, né? Então o nome aqui, Cosmic Sapphire, Verdant Shadow, coisas do tipo. Então, beleza, minha página de produto está resolvida, né? Aqui, outro exemplo, né? Eu salvei no estado local desse componente product. Então, dentro dele tem product image preview que vai ser usado para renderizar essa imagem aqui. Então, note que eu não estou fazendo um on-click aqui. Eu estou, na verdade, para cada um desses itens, eu estou gerando um link que vai apontar para product barra thumbnail SKU, que é a informação da variável thumbnail SKU que eu tenho desse serviço que me retornou. Lembrando que o serviço que me retornou isso é um serviço que bate naquele JSON e também vai transformar os dados de forma que fique conveniente para minha aplicação no front-end, no client. Então eu faço algumas transformações dos dados aqui para que quando chegue na minha tela de preview esteja tudo mastigadinho, eu só vou lá e faço as referências. Então é basicamente isso. Então eu não estou adicionando aqui evento de clique. Isso é importante porque se eu clicar no carrinho azul e der um F5, eu tenho que voltar nessa tela. Se eu clicar no Sunset Cooper, eu der um F5, eu tenho que voltar nessa tela. Por quê? Porque eu estou compartilhando o link aqui. Então, uma vez que chegou nesse link, eu mostro a informação específica daquele produto, daquele link. Isso aqui é uma forma que eu aprendi há muito tempo atrás com um tech lead meu, na época que nem existia frameworks, e ele me ensinou isso. Né? Quando você tem uma página que responde ao parâmetro da URL, você tem que fazer tudo a partir desse parâmetro da URL. Então, uma vez que esse parâmetro da URL muda, seja lá por qualquer motivo,
você responde àquela mudança. E aí você acaba trabalhando muito na mudança dessa URL, como eu fiz aqui com os links, né? Como eu estou usando o Anchor, a página não é recarregada. Isso aqui é dica de ouro, tá? Para quem trabalha com aplicação client, assim, precisa desse tipo de funcionalidade. Isso serve para filtro, serve para uma série de coisas. Beleza. De forma muito superficial aqui, é isso que o meu componente faz. Eu acho que vocês podem ter notado que tem um grande ponto aqui do Jails, que é, eu só trago no meu componente lógica. Então ele não tem JSX, não tem HTML, não tem nada. Então, enquanto eu respeitar atributos dos HTMLs que meu componente possa necessitar e o funcionamento, eu posso mudar esse HTML sem necessariamente ter que mudar na minha lógica. E outro ponto é que esse componente é sempre muito leve quando ele é buildado. Não tem toda a verbosidade que o HTML tem, e portanto o JavaScript não vai ficar 150 KB, né? Uma coisa muito comum nas aplicações modernas, usando os frameworks modernos, porque é uma escolha de estratégia aqui, né? Beleza. Então aqui eu mostrei para vocês como que eu faço a dinâmica da página de produto. Então a dinâmica da página de produto vem dessa seção desse componente. Eu não expliquei aqui como o Jails funciona, né? Porque não é muito o nosso ponto para esse vídeo, mas só para dar um overview, o componente funciona como uma função que é exportada de forma default. Essa função vai receber helpers e coisas que são úteis para que eu adicione tudo quanto é tipo de... Para todas as necessidades que eu preciso dentro do componente com relação a comportamentos JavaScript, eu acabo recebendo uma série de helpers para isso. Então eu posso receber dependências, eu posso mudar o estado local do componente, eu posso receber o próprio elemento HTML, eu posso ter um construtor que me possibilita adicionar lógicas iniciais aqui. Assim, o programador pode simplesmente chegar aqui e entender tudo que se passa dentro do componente. E se ele quiser mais informações de coisas um pouco mais no detalhe, ele pode vir para baixo e entender no código para baixo aqui quais são os detalhes da implementação. Uma coisa que eu sinto muito falta nos frameworks mais funcionais de front-end é justamente esse tipo de construtor, né, que a gente tem muito em classes na estrutura mais orientada a objetos. Uma forma de você entender um entry point aqui e a partir de aí as informações mais específicas ficam para baixo. Então, o que você vê muito nos frameworks funcionais hoje em dia no JavaScript é que você tem até implementações logo no começo, né, construções de função logo no começo e chamadas muito embaixo. E aí, para mim, pelo menos, é uma forma muito difícil de entender o código, né? Eu quero saber o que ele faz primeiro e depois eu quero saber os detalhes. Então, esse helper aqui é quase que obrigatório em todos os componentes Jails para justamente organizar aqui o que eu preciso fazer, registrar eventos, coisas que eu quero executar logo no momento que o componente monta, nessa estrutura aqui, e depois para baixo eu posso colocar todas as minhas funções. Isso me permite, né, referenciar as funções antes de criar, né? Se você for tentar fazer isso fora do main aqui, o JavaScript, dessa forma como eu criei, vai ter problemas porque essa variável ainda não foi definida. Então, esse é o problema de você não ter um construtor, um entry point para o seu código, né? Beleza. Dada toda essa explicação aqui de como o Jails funciona, todos esses helpers vão ter, cada um deles, uma responsabilidade. Como eu mostrei para vocês anteriormente, o state seta um estado. O estado aqui eu estou definindo nessa variável aqui model, const model, né? Export const model. E esse cara é praticamente um initial state para o meu componente. Assim que ele monta, o product é null. E aí, em algum momento da minha aplicação, dado algum evento, eu seto o produto e depois, obviamente, disparo, como eu comentei, para o shell, para quem estiver ouvindo esse evento. Beleza. Todas essas funcionalidades foram injetadas dentro do meu componente
na montagem do componente aqui, né? Então, shell, router, MFE, produto, get products foram todos injetados aqui. Meu componente pode trabalhar com ele sem precisar importar um monte de coisa aqui em cima, né? Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com os frameworks mais modernos. Você vê uma penca aqui, né? Principalmente framework que mistura a lógica com a view. E aí aqui tem imports de lógica, junto com imports de ícone, junto de import de CSS, junto de import de HTML, de parte de outros componentes, junto de imports. Aí você fica com, sei lá, 30 linhas só de imports e você não consegue entender muito bem, até você entender toda a complexidade do componente é super complexo. Então aqui, outro ponto positivo para esse tipo de desenvolvimento que o JS provê, o JS proporciona, e eu acho que para mim é a melhor forma de trabalhar, a forma mais limpa. Beleza, produto explicado. Agora, o que é o render MFE, né? Não está 100% explicado. É uma capacidade aqui também do JS STD. E o que ele faz? Para essas aplicações que a gente quer importar componentes live que estão já sendo renderizados num servidor à parte, a melhor saída seria a gente usar iframe. Essa é que é a grande verdade, mas o iframe tem duas dificuldades, duas problemáticas, né? Uma delas é a comunicação, então você tem que fazer isso via post message, e essa comunicação com o iframe é sempre mais complexa, até porque tem fatores de segurança envolvidos. O outro ponto é que a iframe não cresce com relação ao conteúdo interno na vertical. Você pode colocar um iframe 100% da página e deixar com que o conteúdo do iframe se adeque junto com o seu shell, mas na vertical é um problema. Então, dados esses dois fatores, o iframe muitas vezes não é escolhido como solução para microfrontends. Nesse caso aqui, o que essa biblioteca MFE faz, né? Você passa uma URL para ele e aonde você quer que monte o conteúdo dessa URL. E o que ele vai fazer é um fetch nessa URL, vai pegar o HTML dessa URL dentro do body, vai pegar todas as dependências de script, CSS, etc. e vai fazer um append na sua página shell. Basicamente é isso que ele faz. Também vem do repositório std do standard do Jails. Também não depende do Jails, você pode usar isso em qualquer aplicação. E aí é isso que eu faço aqui, né? Eu faço uma função wrapper aqui para fazer um comportamento, reutilizar o comportamento aqui. Então, eu pego um elemento HTML dentro da minha página de produto pelo ID, checkout cart, e aponto para checkout cart aqui. A mesma coisa eu faço com form. E aí, putz, qual que é o URL? Não é exatamente aqui no mesmo contexto de produto, é numa outra porta, numa outra aplicação. Aqui eu pego, né, nas minhas variáveis de ambiente, qual que é essa rota. E aqui está apontando, né, public host, localhost 4321. Só para deixar um pouco mais dinâmico aqui, configurável, dependendo do caso, se você nem precisa dar essa volta aqui, coloca de fato localhost, porque, obviamente, né, durante o desenvolvimento vai ser localhost, e aí, quando você colocar isso em produção, vai ser uma outra URL, então vale muito a pena colocar aqui de forma configurar suas variáveis de ambientes aqui. Então, beleza, ele vai fazer o seguinte, pega esse elemento HTML e tenta dar um inner HTML nesse elemento de todo esse conteúdo dessa URL aqui. Nesse caso, o meu serviço do carrinho está fora, logo ele não vai funcionar, então por isso que ele está dando esse service unavailable, e aí eu faço isso a partir do catch, né? Então ele me devolve uma promise, e se tiver erro nessa promise, eu adiciono uma classe unavailable, dou um console warn aqui na minha aplicação, então aqui, dentro da página de produto, eu estou falando, ó, fail to fetch at render MFE. Eu posso até adicionar uma mensagem um pouco melhor aqui, mas dá para entender que houve uma falha de conexão para o 4321 checkout cart e a mesma coisa para o checkout form. Beleza, é assim que eu criei aqui nessa aplicação um fallback mínimo, né? Mas, quando isso não acontece, ele vai de fato renderizar os dois microfrontends, e para ele renderizar aqui para a gente ver funcionando, eu vou pegar aqui o meu projeto do time de checkout
e vou subir o servidor aqui. Beleza, se eu der um F5 na página de produto, tá aqui o carrinho. Ele mostra que não tem nada adicionado. E aqui está o formulário de checkout. O formulário de checkout vai fazer a requisição para a API de checkout, que por sinal, vamos ver aqui o que ela retorna para a gente. Para renderizar esse cara, né? Então deixa eu dar um F5. O primeiro request é de produto e vai me retornar aqui informações apenas de produto, como eu comentei com vocês. O segundo request aqui veio dos microfrontends de checkout. Aqui, ó, de novo, ó, eles têm os mesmos SKUs aqui, respectivos dos produtos dos componentes de produto. E aqui, ó, só informação de checkout, ó. Estoque, quanto tenho de reserva, né? Quanto tenho de estoque aqui? 3 itens. O shipping, né? Ele é frete grátis, não é? Então, os componentes de checkout, eles têm essa informação que a página de produto não tem. E aí eu posso fazer um relacionamento aqui. Se eu escolhi Verdant Shadow, ele tem outro SKU. Então, o meu microfrontend de carrinho vai receber uma informação do meu componente pai da página que eu selecionei um produto deste SKU e aí ele vai renderizar de fato dados que são respectivos do produto que eu passei. Então, há uma comunicação aqui, e aí eu comentei com vocês, sobre esse cara aqui, ó, Shall Publish Select Product. É esse cara aqui que avisa para qualquer um que está ouvindo esse evento na página de que eu selecionei um produto específico e eu estou passando o produto que eu escolhi. E é assim que esse meu componente aqui sabe que ele precisa mostrar dados desse produto específico. Faz sentido? E aí, esse componente aqui se comunica com esse componente aqui toda vez que eu adiciono um item. Então, cliquei aqui, estava 0, agora está 1, e aqui ele mostra que eu adicionei um Verdant Shadow. E aí eu vou adicionar outro, aí ele vai adicionando ali no vezes ali, ó, dá para vocês verem que eu estou adicionando vários. E aí eu vou escolher o Sunset Cooper, vou adicionar no carrinho, ele adiciona mais um item aqui e vou adicionar vários. Beleza? No próximo vídeo, eu vou mostrar detalhes da implementação desses dois componentes aqui para o time de carrinho. E aí eu acho que o ciclo se fecha, mas deu para perceber aqui o quão simples foi criar um shellzinho da minha página de produto, usando principalmente duas das ferramentas que eu acho que facilitam essa simplicidade, que é o Astro e o Jails. Modesta parte aqui, eu justamente criei essa biblioteca para trazer simplicidade mesmo, então, obviamente, não dá para esperar nada diferente disso. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Isso é o primeiro vídeo aqui da nossa conversa sobre como construir aplicações utilizando a arquitetura de microfrontends. E parte do design system, né? Meu layout aqui importa esse Bootswatch, que é uma página de tema, né? Do Bootstrap. Então, bootswatch.com, acho que é isso, bootswatch.com. Vamos supor que tem um nosso time externo que publica nosso tema e todos os elementos aqui que a gente precisa para reutilizar já estão prontos, ó. Só CSS, isso aqui salva uma vida, né? O tanto de trabalho que é fazer esses componentes é um absurdo. Então, eu já tenho toda a tipografia, cores, botões, tudo isso já definido, né? Ó, esse texto aqui é um texto text if success, então tudo isso já está bem definido e quando eu troco o tema, né? Vamos até fazer eu nem estava planejando isso para esse vídeo, mas vamos fazer um teste aqui, ó, quando a gente trabalha num formato desacoplado, o quão fácil é mudar o tema da nossa aplicação, né? Então, vou pegar aqui, ó, esse aqui é Breach, certo? Esse é Cosmo, eu estou usando Cosmo aqui.
Essa é a parte plus do vídeo, hein? Pode tudo falhar, mas não vai não. Eu tenho certeza que não vai falhar, mesmo não tendo testado. Essa é um dos benefícios de fazer as coisas desacopladas da forma mais fácil possível. Você sabe que vai funcionar. Então aqui, ó, outro tema. Não mudei absolutamente nada na minha aplicação, não mudei nada estrutural, eu simplesmente apontei para um outro tema. Vamos ver um tema diferente, um escuro, Cyborg agora. Vou lá, vou trocar por Cyborg, acho que é com Y. Aqui está a nossa aplicação com outro tema, funcionando exatamente da mesma forma. Legal, né? Super simples. É isso que eu tenho para vocês. Até o próximo vídeo, parte 2, microfrontends com Astro e Jails. Até a próxima.